Oi, gente, bom dia! Mais uma jornada do nosso livro de Juízes e queria te convidar para estar pensando, né, em tantas coisas que a gente já aprendeu, são tantas histórias e hoje a história também é muito legal. Na verdade, nem é uma história, né? É um cântico que Débora e Baraque fizeram, cantaram e todo o povo também com eles. É um momento de euforia, de gratidão por tudo que eles viveram naquele tempo. Vamos lá? Não esqueça de fazer o nosso combinado, o jogo do YouTube, o seu like e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Sem esquecer de dar o seu comentário, estar compartilhando o vídeo com quem você acha importante, tá? Afinal de contas, nós estamos aqui juntos nessa jornada épica pelo livro de Juízes. Capítulo 5 diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar. O povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando viestes na região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias, até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos sentados nas suas celas e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levante-se, Débora, levante-se, levante-se, cante uma canção, levante-se, marche, Baraque, filho de Abinoão, e levem presos os que prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás das tribos de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi, e Baraque também. Com eles o seguiram até o vale. Mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gate ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou na beira da praia. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram, então caminharam pelo céu, elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrancados por uma enchente do rio Quisson, o velho rio Quisson. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socaram a terra com os seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor. Não vieram como soldados para lutar por ele.
Mas feliz, a mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Heber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem nas barracas. Cícera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata em uma linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Cícera e esmagou sua cabeça. Feriu e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Cícera olhou pela janela em sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas companheiras mais sábias respondiam, e ela mesma para si dizia: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Cícera, o pano bordado para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. Esse é o relato do louvor que eles fizeram após a vitória estrondosa que eles tiveram. É bem verdade que eles contaram fatos importantes que a gente pode perceber. A divisão do povo, né, dos irmãos de Rúben, como eles estavam divididos, eles preferiram não lutar. E lembra que no começo Deus fez com que eles esses inimigos ficassem perto deles para que eles aprendessem a lutar? Aqui acabou de mostrar, Débora nesse cântico acabou de mostrar que alguns preferiram não ir para a batalha. E ela exaltou a tribo de Naftali e Zebulon, que eles sim se entregaram, né, para a batalha. Eles que foram os verdadeiros heróis, né, naquele momento em que 10 mil homens eles lutaram com tantas pessoas e nenhum deles sobrou. Né? Então, todos esses homens dessas duas tribos lutaram bravamente e eles foram ovacionados nesse louvor. Outra pessoa que também foi lembrada foi o juiz anterior, que no relato na Bíblia só tem um versículo falando sobre ele, o Sangar. Ele só falou que ele matou 600 homens com uma agulha de marcar boi. E ele aqui foi lembrado nesse louvor, né? Foi lembrado dos feitos dele. A gente acaba vendo que a lembrança, o que a gente pode colocar na nossa lembrança, nos traz alegria. Eles também lembraram do Monte Sinai, quando Deus mostrou a lei, quando houve aquele tremor, aquela sarça ardente. Então, eles lembraram que Deus é o Deus do Monte Sinai. Mesmo que eles tinham esquecido por um momento quem era Deus, o que Deus fazia, e acabou se apaixonando por outros deuses, se inclinando para outros deuses, acabou que eles perceberam que Deus tinha feito isso maravilhosamente. E outra pessoa que a gente não pode esquecer foi Jael. Aqui fala que ela é a mais feliz das mulheres que moram em tenda. Não só ela, mas o nome do seu esposo também foi lembrado, né? Que ela fez algo excepcional. Ela não é do povo de Israel, vocês podem perceber que ela não é israelita, ela morava em tendas, ela era parente distante de Moisés, e ela estava na sua tenda e ela fez algo excepcional. Além dela ter pedido, ele pediu água e ela deu leite, ela fez algo extraordinário para ele, ela o escondeu, mas o que ficou marcado foi a estaca cravada na fronte dele. Ela tinha numa mão a estaca, na outra mão o martelo, e ela fez tudo isso para a glorificação do nome do Senhor. Então, como a gente pode perceber que após uma batalha a gente não pode dormir, você aprendeu ontem que você não pode sair por aí dormindo como se não tivesse amanhã. E a outra coisa que você precisa lembrar é que após uma batalha vitoriosa, você precisa lembrar
Lembrar que Deus é quem deu os inimigos nas nossas mãos. Foi Ele quem nos dá, é Ele quem nos dá a vitória, porque é Ele nos dá as estratégias, é Ele que entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Porque você pode lembrar, Ele falou para Baraque que era para ele ir no rio e ali eles iam entregar Cícera na mão dele. E foi assim que Deus fez. E falou também que a glória, a honra daquela vitória seria de uma mulher. E Jael estava pronta, estava no lugar certo. Quando o inimigo se aproximou, ela fez o que tinha que ser feito. Ela não titubeou, ela não estremeceu, ela não hesitou em fazer aquilo que deveria ser feito. Então, que com esse relato de vitória, de gratidão no nosso coração, a gente não se esqueça de estarmos prontas para que depois de uma batalha a gente lembre que o Senhor é quem nos dá a vitória. E se a gente teve um irmão que nos ajudou, uma pessoa que nos ajudou a orar, por que não lembrar dele também? Porque a tribo de Zebulon e Naphtali, eles foram lembrados. Jael também foi lembrada. Sancar foi lembrado, nem estava nessa batalha, mas ele foi lembrado. Então, existem pessoas que estão no nosso convívio que também merecem ser lembrada no momento de vitória. Aquela pessoa mais chegada, que te ajudou, que te deu uma palavra de incentivo. Por que não lembrar? Por que não ser grato também a essa pessoa? E hoje a gente lembra que louvar ao Senhor após uma batalha é a melhor coisa que a gente deve fazer, porque tudo vem de Deus. Tudo foi Ele quem nos deu. Até mesmo as lutas, Ele nos dá a ponto de nos fazer entender que Ele é o nosso Deus. Tá bom? A gente está no 5º dia, né? Ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para a gente poder aproveitar desse tempo e que você tenha gostado desse vídeo, que você possa comentar qual foi a sua impressão ao ler esse relato, como que está sendo para você essa jornada. Sei que são poucos dias ainda, mas para mim tem sido tão gratificante, edificante estar aprendendo com esses juízes. Ok? Então dá o seu like, compartilha com quem você achar importante e, sobretudo, hoje que você glorifique a Deus, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, em você, através de você, ok? Até amanhã, no 6º dia, com Gideon.